A Bankai dos Quincy's foi revelada. A batalha entre Ichigo e Kyuubi é apenas o começo das grandes batalhas que estão por vir. Afinal, os Quincy's invadiram a Zoro Society. Será que o Kira realmente morreu? Afinal, o que é um potencial especial de guerra? Vem comigo conferir o review completo do episódio 3 de Bleach, A Guerra Sangrenta dos Mil Anos, a Marcha da Cruz Estrela. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal, já te peço encarecidamente para se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito sobre Bleach, tem Bleach quase todos os dias e de vez em quando eu trago outros animes, como por exemplo Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. Já senta o dedo no like porque assim o YouTube entende que você gostou do meu vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? Bom, bora deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, o episódio 3 de Bleach, A Guerra Sangrenta dos Mil Anos, se chama Marcha da Cruz Estrela, que é uma referência aos símbolos dos Quincy's e também aos Standerites, que são os soldados de elite dos Quincy's, que vocês viram no final do episódio. E galera, esse episódio cobriu 6 capítulos do mangá, do capítulo 489 até o capítulo 494, e também pegou um pequeno pedaço do capítulo 488 que faltou aparecer no episódio anterior, que foi a cena que vimos no início do episódio, antes da abertura, que foi o Yamamoto extremamente irritado e com raiva fora do comum em relação aos Quincy's. E não é por menos, os caras invadiram a Zoro Society e mataram centenas de Shinigamis, incluindo o Sasakibe, que era o tenente dele. Óbvio que ele iria querer invadir o território inimigo. Porém, o Mayuri fala que eles não sabem onde é e que não se houve até mesmo registro de que a cúpula que envolve e protege a Zoro Society de invasores tenha sido rompida. E se você não tá lembrando, essa é aquela cúpula que o Ichigo e seus amigos romperam quando invadiram a Zoro Society. E bom, dada essa pequena introdução, bora pro review do episódio 3 de Bleach, A Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Galera, o episódio começa onde o outro parou, com o Ichigo e a Nel na frente do Kyuubi e com as 3 bestas da Haribel caídas. E podemos perceber que o Kyuubi sabe quem é o Kurosaki Ichigo. E aqui nós temos a introdução em um tema bem importante para o arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, que são os potenciais especiais de guerra, porque é assim que o Kyuubi chama o protagonista. E galera, os potenciais de guerra são um grupo de Shinigamis classificados pelos Quincy's como os indivíduos que podem mudar os rumos da guerra. E bom, isso é tudo que eu falarei sobre o tema para não dar spoilers a quem não leu o mangá. Mas eu quero saber quem você acha que são os potenciais de guerra. Quantos são? Comenta aqui embaixo. Fato é que a maior parte do episódio se passa no Ecomundo e mostra praticamente 3 lutas: Ichigo vs Kyuubi Round 1, Kyuubi vs Aion e o começo do Round 2 de Ichigo vs Kyuubi. E a gente vai falar sobre as 3. Então, vem comigo. Primeiro, nós vimos o Ichigo vs Kyuubi, onde o Kyuubi manda seus soldados atacarem o Ichigo e ele já percebe que eles estão usando o Hiren Kyaku como isca. Porém, o Ichigo desvia fácil deles e podemos ver que o Kyuubi ativa a sua arma, que é uma espada, diferente da maioria dos Quincy's, que geralmente usam um arco. E a partir dessa espada, ele gera uma energia como se fosse o seu arco e atira assim as Heilipfels, que são as flechas sagradas dos Quincy's. E nesse momento, vemos que alguns soldados avisam ao rei Quincy que o Kurosaki Ichigo tá no Ecomundo lutando contra o Kyuubi. E é aí que o rei fala: então vamos para a Zoro Society, porque esse é o momento perfeito para atacar. E ele toma essa decisão porque o Ichigo não teria como ir ajudar os Shinigamis, caso precisassem. E é aí que você já deve observar a importância dos potenciais de guerra e como eles são tratados de forma diferente pelos Quincy's. Vocês vão ver isso ao longo dos episódios quando cada um for revelado e também em como eles os tratam com respeito. Bom, quer dizer, depende da ocasião, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer ao passar dos episódios. E tem uma pequena diferença entre o anime e o mangá aqui, porque no mangá, o Kubo mostra um painel da equipe de inteligência dos Quincy's recebendo o relatório de que o Kyuubi tá lutando contra o Ichigo, e no anime, não. Apenas aparecem os soldados já passando o relatório para o rei, e acho bem plausível essa mudança porque deixa a narrativa do episódio mais fluida. Fato é que nesse momento vemos uma cena linda que a gente já tinha visto no trailer, que são os Standerites se preparando para invadir a Zoro Society. E aqui eu achei genial como eles seguraram a invasão em si até o final do episódio,
porque te prende em querer saber. E agora? O que vai acontecer? Será que vai ser nesse episódio a invasão? Isso eu achei que fizeram muito bem. E claro, fechando esse parênteses aqui, nós temos a continuação da batalha entre o Ichigo e o Kyuubi, onde vimos que o Ichigo segurou a flecha sagrada do Kyuubi com a mão e jogou de volta. Além disso, o Quincy atira mais flechas e ele repele facilmente com o Getsuga, enquanto entrega anel para o Orihime e o Sado. E aí, vocês percebam o quão forte o Ichigo está, porque o Kyuubi possui nível de poder de um capitão, mas o mais interessante desse momento mesmo é o diálogo entre os dois, onde o Ichigo comenta para ele não se sentir mal porque a flecha dele é mais poderosa do que a do Ishida, embora ele nunca mais tenha lutado com o seu amigo. E o Kyuubi comenta que é impossível, como se já conhecesse ele, e fica o mistério no ar, porque ele diz que não pode falar mais nada e recebe ordens para eliminar o Ichigo aqui e agora. E assim, ativa a sua Vou Stand, o vulgo Bankai dos Quincy. É de brincadeira, tá? Mas enfim, a verdade é que ficou muito bonita no anime. Confesso que achei muito melhor do que no mangá, que já era muito bom também. Mas aqui eles conseguiram superar. E galera, como o próprio Kyuubi fala no episódio, é diferente da Let's Steel, que o Ishida usou contra o Mayuri lá no arco da Zoro Society, porque a Let's Steel possui a fraqueza de fazer os Quincy's perderem seus poderes, e a Vou Stand não. Além disso, ele garante aos Quincy's uma série de habilidades e atributos aprimorados que foram inseridos aqui nessa batalha, como o Blood, a escravização de Heishi, além de velocidade maior do que o comum, que eu vou falar mais sobre elas ainda nesse review, beleza? Mas enfim, fato é que o Kubo realmente usou o Kyuubi como uma forma de explicar os fundamentos básicos dos poderes dos Quincy, assim, de forma geral nessas batalhas. Tanto que ele usa praticamente todas as habilidades de combate dos Quincy nesse episódio, e nos próximos ainda irá apresentar mais, e não apenas isso, mas também a maneira como faz, mostrando mais do que falando e realmente criando um terror imparável que absorve tudo e todos, chamados de Kyuubi Op. O que nos leva à rápida, mais empolgante luta entre o Kyuubi versus Aion, porque quando o Op começa a absorver Heishi do Eikomondo, até mesmo do Santenkeicho da Orihime, o Aion aparece e quebra a espada do Quincy. E aqui eu preciso fazer outro parênteses, porque tem uma cena do mangá que foi cortada, que é a da Orihime achando estranho quando o Kyuubi libera a Vou Stand, porque não houve nenhuma onda de choque de Reiatsu e ela também não consegue sentir nenhum Reiatsu. E após isso, ela explica que entendeu a situação porque os Quincy não emitem Heishi, eles absorvem. Mas enfim, fato é que, como de costume, o Aion já sai quebrando tudo, batendo sem piedade e esmagando o inimigo no chão. E eu confesso que essa luta foi mais rápida do que eu imaginava, porque quando o Kyuubi tá no chão com metade do corpo enterrado na areia, a Pat chega perto dele e é perfurada pela espada do Quincy, que usa a sua técnica Escalaverei para escravizar o Heishi e transformar tudo ao seu redor em Heishi a partir da sua auréola, e começa a absorver até mesmo seres vivos, como o Sado, a Orihime, a Nel, as bestas da Haribel e, claro, o próprio Aion, que ficou apenas com as pernas sobrando e parte de cima do esqueleto. E é aqui nesse momento que eu revelo que eu nunca imaginei que iria sentir pena do Aion. Mas enfim, fato é que o Kyuubi assume uma forma monstruosa após absorver a Fera Hollow, e todo mundo ali iria passar dessa para melhor se não fosse o Ichigo chegar com a sua Bankai cortando a areola do inimigo. E sabe que você deve cortar também os preços dos mangás por aí, porque talvez você não saiba, mas na Amazon sempre tem promoções de mangás, e de Bleach não é diferente. E por isso eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição para você entrar lá e aproveitar as promoções de montão. E eu juro que essa rima foi sem querer. Mas enfim, vamos voltar para o review, porque aqui vemos cenas inéditas que nem mesmo existem no mangá. São as cenas do Ishida com seu pai, e nelas vimos o Uryu investigando na biblioteca da sua casa coisas sobre os Quincy, porque ele já acreditava que eram eles os culpados. Porém, ele imaginava que ele era o último Quincy, ou seja, ele não sabia de nada do que estava acontecendo. E isso é bom saber, porque no mangá fica muito implícito isso, e não tivemos um desenvolvimento assim para a participação dele nesse arco. E aqui eu preciso dar os parabéns ao anime, porque realmente fez um bom trabalho, até mesmo em colocar ele conversando com o pai, após descobrir o antigo diário do seu avô, o Ishida Souken, e toda a história por trás dos Quincy de Van der Heish, onde eles estavam escondidos, o rei Quincy, e sobre a sua mãe. O que será que aconteceu com ela? Será que ela se juntou aos Quincy de Van der Heish? Será que ela foi sequestrada? Ou
ou outra coisa? Comenta aqui embaixo o que é que você acha. E claro, se você já leu o mangá, evita dar spoilers no comentário, beleza? Outro núcleo que vale muito a pena comentar é o da Soul Society, e vou dividir em duas partes. A primeira, que é a conversa do Ryunosuke e da Shino Madarame com o sexto oficial da 13ª divisão sobre o porquê dos Shinigamis e Quincy's terem essa rivalidade, terem essa briga por muitos anos, e é explicado algo que já havia sido explicado no mangá no primeiro arco de Bleach, mas que aqui trazem mais questionamentos sobre quem tá certo ou não nessa briga toda. Afinal, os Shinigamis eram conhecidos como os balanceadores antigamente, por manter o equilíbrio dos mundos, ao purificar as almas comuns e as almas dos rolos. E os Quincy's também acabavam com os rolos, porém eles apagavam a sua existência, e com isso o equilíbrio dos mundos poderia causar um colapso, já que os mundos seriam fundidos. Bom, pelo menos essa é a visão dos Shinigamis. Mas será mesmo que os mundos entrariam em colapso, ou será que tudo seria fundido e todos viveriam? Esse dilema entre as duas raças é algo que vale destacar e será abordado mais à frente no arco, quando o passado do Rei Quincy e o seu verdadeiro objetivo for revelado. E a segunda coisa aqui é a discussão entre o Mayuri e o Yamamoto, que pergunta por que o Mayuri não pediu permissão para matar os moradores de Rukongai. E ele informa que fez isso porque se ele esperasse demais, os mundos poderiam ter entrado em colapso, já que os Quincy's estavam matando muitos rolos, e assim fecha a ponta solta que foi aberta quanto ao que o Ikako e o Yumichika estavam investigando lá no primeiro episódio. E é aí que o comandante questiona o capitão da 12ª divisão de que se ele tivesse falado mais cedo ou pedido permissão, a situação não teria chegado ao estado atual. Porém, o Mayuri rebate o seu superior. Tá, aqui tem coragem. Dizendo que ele avisou ao velho Yama sobre a possibilidade de existirem mais Quincy's quando o Ista apareceu na Soul Society junto com o Ichigo. E que o culpado disso tudo é o velho por não ter sido capaz de matar aquele homem 1000 anos atrás. Ou seja, na primeira guerra entre Shinigamis e Quincy's, onde o Yamamoto enfrentou o Rei Quincy. E aqui eu também preciso falar que tem uma cena do mangá que foi retirada, que é com todos os tenentes esperando aquela reunião dos capitães no início do episódio acabar, enquanto eles se questionam e discutem sobre o que aconteceu em Rukongai. Porém, eu devo dizer que aqui foi mais um acerto do anime, porque aparentemente trocaram isso pelas cenas do Ishida, e acredito que faz mais sentido, porque é um arco focado nos Quincy's, e o Ryu e o seu pai precisam ter bastante destaque, e também porque isso é algo que foi resolvido com duas linhas de fala na conversa entre o Yamamoto e o Mayuri. Então, pra mim, mais um ponto pro anime. E é aí que chegamos no ato final do episódio, com a invasão dos Quincy's quebrando tudo e matando geral. Vemos que o Kira aparentemente foi de base e foi ver-se no céu tempão, embora teoricamente ele já estivesse no céu, né? Mas enfim. E além disso, outros membros da 3ª divisão também foram de base, e tudo isso pelas mãos de um dos Quincy's que eu mais gosto, que é o Besby. E podemos ver que ele luta fazendo posição de arma com as duas mãos e assim atirando raios vermelhos que na verdade não são raios, tá? Mas sim fogo. E isso é tudo que eu irei dizer sobre o personagem. E aí tivemos vários outros Quincy's, como a Bambieta, o Asnorth, o Askin e o Jugran, que fala para os Shinigamis tremerem de medo, porque os Stanritas irão eliminá-los. E galera, podemos ver que os Quincy's realmente são poucas ideias e funcionam realmente como uma unidade militar, seguindo ordens à risca, e isso é uma das coisas que acredito que caracteriza bem o grupo, diferente dos espadas que não eram tão organizados assim e agiam mais como queriam. E claro, outro ponto que eu quero trazer para vocês também é a diferença entre o Rei Quincy e o Aizen, porque eu não sei se vocês perceberam, e se não, vão perceber nos próximos episódios. O Rei Quincy é um vilão bem mais ativo, no sentido literal da palavra. Ele age mais, ele mesmo faz as coisas para o plano funcionar, como por exemplo, ele foi até o Ecomundo para derrubar a Haribel e conquistar o local, e agora invadiu a Sereitei junto com os Stanritas, e vai ter luta dele também, tá? E já o Aizen, não é que ele não lutava, mas ele era mais o tipo de vilão que joga xadrez com as peças ao seu favor, sejam os seus subordinados ou até mesmo os movimentos dos seus inimigos. E essa diferença acredito ser bem marcante entre os dois. Mas enfim, essa foi a minha análise sobre o episódio 2 de Bleach. O que vocês acharam do episódio? Qual parte mais gostaram? Comenta aqui embaixo do vídeo e bora debater, que é sempre a melhor parte. E bom, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final e eu vou indo nessa. Valeu, falou!